Depois do tropeço diante da equipe do River do Piauí em Teresina, quando perdeu por 1-0 em pleno sábado de carnaval, o Bahia voltou a se recuperar na Copa do Nordeste e na terceira rodada, ontem à noite, na Arena Fonte Nova, com mais de 26 mil pagantes, o tricolor venceu por 3-0 o time potiguar e voltou a liderar o Grupo B da competição regional. Está empatado em números, ou seja, pontos com a equipe do Fortaleza, 6, mas leva vantagem nos outros critérios. E ontem teve estreia, inclusive com gol. O lateral Arias, colombiano, estreou e fez o primeiro gol do Esporte Clube Bahia. Outra situação interessante foi o retorno do Rezende. Ele que ficou mais ou menos 20 dias com um problema no joelho, mas completou ontem à noite o 100º jogo dele pelo Esporte Clube Bahia. Reapresentação do elenco tricolor acontece esta tarde, serão 2 dias, para o treinador do Bahia, Rogério Ceni, definir o time que enfrenta a equipe do Vitória no próximo domingo no Barradão, aí a chave virando para o Campeonato Baiano. O Bahia que vai buscar os 3 pontos, sim, para que possa ficar liderando, né? Ou seja, permaneça liderando a competição estadual e, evidentemente, tenha vantagem para a fase final. Depois do jogo do domingo contra o Vitória, faltarão 2 partidas. Uma ainda fora, contra a Juazeirense no próximo dia 25, desse domingo a 8 dias, e a equipe da Jacuipense no próximo mês, na Arena Fonte Nova. O técnico Rogério Ceni, a princípio, tem problemas para esse compromisso contra a equipe do Vitória. O Rian, embora não seja titular da lateral esquerda do tricolor, sofreu um entorse no tornozelo. E o jogador do setor de meio campo e ataque, Tassiano, sofreu uma pancada no joelho. Segundo informações, a princípio, os dois preocupam sim para o grande clássico do domingo no estádio Manuel Barradas. O Bahia voltou a vencer na Copa do Nordeste depois do resultado péssimo no sábado passado, sábado de carnaval, em Teresina, quando a equipe perdeu para o River por 1-0. E ontem na Arena Fonte Nova voltou a fazer o dever de casa, como vem fazendo, é bom que se diga, com esse time comandado pelo técnico Rogério Ceni, e amassou, como se diz na gíria hoje em dia, a equipe do América de Natal 3-0. E mais uma vez teve um índice altíssimo de finalizações, de chances perdidas, poderia ter sido 5, 6. O fato é que o Bahia venceu bem, 3-0 a equipe do América de Natal, tendo aí a estreia do jogador Santi Arias, lateral direito, que veio do futebol dos Estados Unidos, mas com passagens na seleção colombiana em 2014 e 2018, e fazendo inclusive uma bela partida, marcando o primeiro gol do Esporte Clube Bahia, dando belas assistências, um dos destaques, sem dúvida nenhuma, da equipe tricolor, ontem na Arena Fonte Nova. Outro destaque foi o jogador Caio Alexandre, considerado por nós, da equipe Fenômeno da Bola, o melhor jogador em campo. Outra partida realmente muito boa desse meio-campista do Esporte Clube Bahia. O tricolor, que com o resultado de ontem chegou à liderança do seu grupo, o grupo B, não é isolada, porque o Fortaleza também tem 6 pontos, mas o Bahia leva vantagem no critério exatamente de saldo de gols, né? Bom, além do Arias, o Bahia, que jogou praticamente com o sistema defensivo todo ele reserva, considerado reserva, pelo menos no momento, com exceção do goleiro Marcos Felipe, e teve novamente, pela terceira vez consecutiva, saindo no jogo com o quarteto de meio campo, exatamente Jean Lucas,
o jogador Caio Alexandre, o Cauli e o Everton Ribeiro, né? E, na realidade, a equipe tricolor teve a volta do jogador Rezende, um jogador que tem sido reconhecido como um dos grandes jogadores do Esporte Clube Bahia, o atleta que chegou para o Campeonato Brasileiro da Série D, é bom que se diga aí, né? Disputou a Série B em 2022, quando o Bahia voltou para a Série A. O ano passado, com o próprio Rogério Ceni, ele foi um dos destaques da equipe e ontem completou, ao retornar de uma lesão rápida no joelho, ele completou 100 jogos pela equipe do Esporte Clube Bahia, ganhando inclusive uma placa comemorativa do próprio clube. Rezende totalmente recuperado, sem nenhum problema. Vamos ficar na expectativa se ele será ou não titular no grande clássico deste domingo, diante da equipe do Esporte Clube Vitória. A propósito, o Bahia, que vinha fazendo a maioria dos seus jogos dentro da Arena Fonte Nova, agora vai passar um período fora da Fonte Nova. Os próximos 4 jogos do Tricolor serão fora de casa, alternando aí a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano nesse domingo, diante da equipe do Esporte Clube Vitória, pela antepenúltima rodada da competição estadual, né? Depois, no meio de semana, o Bahia vai até o Maranhão enfrentar o Motoclube pela primeira fase da Copa do Brasil. O Bahia fazendo a sua estreia na Copa do Brasil. No outro domingo, dia 25, volta a jogar exatamente fora de casa contra a equipe da Juazeirense pelo Campeonato Baiano. Aí será a penúltima rodada da fase de classificação do estadual. E ainda terá no outro meio de semana a equipe do CRB em Alagoas pela Copa do Nordeste. Será exatamente a 4ª rodada da Copa do Nordeste. Então, essa é a agenda dos 4 próximos jogos do Esporte Clube Bahia, dentro exatamente desse panorama. E deram para Sacaraí que todos esses 4 jogos serão fora de casa, sim. O Bahia que só volta a jogar em casa no próximo mês contra a equipe da Jacuipense pelo Campeonato Baiano. Esta que será a última rodada da fase de classificação do Baianão, edição 2024. Para o jogo diante da equipe do Vitória, o técnico Rogério Ceni, ele tem aí, a princípio, 2 problemas. Para mim, um já é certo, ou seja, a situação do jogador Rian não é titular da equipe, a gente sabe disso, mas ele vem utilizando o jogador com uma certa frequência, naqueles jogos que ele entende que o atleta pode vir a atuar. E ontem, infelizmente, o Rian sofreu um entorse no tornozelo. Para mim, a olho nu, há algum tempo ele vai ficar de fora. E o outro é o Tassiano, O Rogério chegou a dar a entender na coletiva que tem um pouco de preocupação com relação a esse jogador. Mas ele tem o restante aí do elenco à sua disposição. Serão 2 dias de treinamentos, hoje e amanhã, provavelmente hoje um regenerativo, E amanhã sim ele deve armar o time que enfrenta a equipe do Esporte Clube Vitória. Sistema defensivo ontem, com exceção do Marcos Felipe, foi todo ele considerado reserva nesse exato momento. E deveremos ter aí modificações sim na equipe do Esporte Clube Bahia, no seu sistema defensivo para esse grande clássico do próximo domingo, exatamente na Arena Fonte Nova. Aliás, desculpem, no estádio Manuel Barradas. É isso aí do Bahia!